piedade que predomina em nossas igrejas, devemos ter a corrigir os irmãos, os próximos, como nos portar, como nos dirigir às pessoas, tá? Diz a palavra do Senhor em Sinais dos Tempos, de 12 de 5 de 1881, comentando o texto que nós estamos a estudar nessa manhã. Todos os cristãos devem proceder com cuidado para evitar dois extremos. Quantos extremos? Dois. Qual é o primeiro? Por um lado, a falta de firmeza ao tratar com o pecado, eles viram que aparentemente as tribos pecaram, então precisavam ser firmes, fortes, e vamos tratar com o pecado, tá? Não vamos tolerar pecado no arraial, pecou, vamos condenar. Então, é necessário ter firmeza de dizer palavras duras. A mensagem do Senhor diz que isso é um dever desagradável. Nós precisamos corrigir o pecado. É um lado. Por um lado, a falta de firmeza também ao lidar com o pecado é um problema, tá? E por outro, o julgamento severo e a suspeita infundada é um outro problema, um outro extremo. Um problema é você olhar o pecado e condescender com ele, um extremo. O outro extremo é o julgamento severo e a suspeita infundada. Mal investigou, mal viu, já quer julgar, tá? Diz a mensagem do Senhor. Os israelitas que manifestaram muito zelo contra os homens de Gad e de Ruben recordavam como, no caso de Acã, Deus havia reprovado a falta de vigilância para descobrir os pecados que existiam entre eles. Então, resolveram atuar pronta e ferventemente no furor. Olha, como quando Acã pecou, nós não agimos, agora que esses filhos edificaram o altar, vamos agir. Finéias, vai para lá e faz guerra contra eles, mata, porque eles fizeram o quê? Pecaram, eles agiram ferventemente no furor, tá? Diz a mensageira do Senhor. Então eles desejaram resolver pronta e ferventemente, mas ao procurar fazer isso, foram ao extremo oposto. Em lugar de enfrentar seus irmãos com censura, primeiro deveriam ter feito uma minuciosa investigação para conhecer todos os fatos do caso. Investigar, orar, antes de autuar o irmão. Precisamos orar, Senhor, dá-me sabedoria. O que realmente aconteceu? Diz a mensageira do Senhor. Quantas vezes sérias dificuldades surgem de uma simples má compreensão? Mesmo entre aqueles que são impelidos pelos maus desígnios e intuitos, e sem o exercício da cortesia e paciência, que resultados sérios e mesmo fatais podem seguir-se. Quando nós não usamos de cortesia com os que erram, quais são os resultados sérios e fatais que se seguem? As 10 tribos, lembram-se como no caso de Acã, Deus repreender a falta de vigilância para que se descobrissem os pecados exteriores entre eles. Agora, resolveram agir séria e prontamente, mas procurando evitar seu primeiro erro, foram ao extremo oposto. Em vez de fazerem uma indagação cortês, em vez de conhecerem os fatos reais, defrontaram seus irmãos com censuras e condenação. Houvessem os homens de Gad e Ruben retorquido no mesmo espírito, se os homens de Gad e de Ruben e a meia tribo de Manassés também se dirigissem de modos ásperos, rude, para com seus irmãos israelitas, olha o que poderia acontecer. Houvessem os homens de Gad e de Ruben retorquido no mesmo espírito, a guerra teria sido o resultado. Quantos de nós, obreiros da verdade presente, por ouvir dizer, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ao irmos daquilo que ouvimos dizer, repreender o pecado do irmão, terminamos em dissensões, separações, discórdias, desuniões e até inimizade. Por falta de quê, irmãos? De cortesia cristã em lidar com o pecado dos irmãos.
mensageira do Senhor diz: ao mesmo tempo que é importante que de um lado seja evitada a divisão de Canaã, a frouxidão ao tratar com o pecado, é igualmente importante que do outro lado se evite juízos ríspidos e infundados. Conquanto muitos sejam bastante sensíveis à menor censura, com relação a estar em harmonia com as santas verdades que ele proclama. Suas palavras devem ser, a todos os respeitos, cuidadas e bem escolhidas. Não podemos, nem devemos, nos dirigir às pessoas de qualquer modo, de qualquer forma, ainda que o irmão esteja em erro, em pecado. Do outro lado, ainda que sejamos nós os acusados injusta e falsamente, não devemos reagir de modos ásperos, descortês, com aqueles que nos acusam. Como ministro do Senhor, precisa ser a nossa maneira, a nossa forma de ser, as nossas respostas brandas e amáveis. Sabem por quê, irmãos? Meu último texto para esta manhã. Ciência do Bom Viver, página 157, 158, a mensageira do Senhor diz: de todos os povos da terra, deviam ser os reformadores. Quem, irmãos? Só ouvi uma irmã. Quem, irmãos? Os reformadores, os mais abnegados, os mais bondosos, os mais corteses. Quem deveriam ser esses? Reformadores. Os mais abnegados, os mais bondosos, os mais corteses. Agora ouve o que a mensagem do Senhor diz. O obreiro que manifesta falta de cortesia, que mostra impaciência ante a ignorância dos outros, ou por se acharem extraviados, não é que está quase a se desviar, não. Se desviou mesmo. Está extraviado. Agora ele está a dizer, o obreiro que manifesta falta de cortesia para com estes que se encontram extraviados, falta de paciência, diz a mensageira do Senhor, que fala bruscamente ou procede sem reflexão, pode cerrar a porta de corações de tal maneira que nunca mais lhe seja dado conquistá-lo. Cerra para sempre, perde aquela alma, por manifestar falta de quê, irmão? De cortesia. E ela diz, como o orvalho e a chuva branda que caem nas ressequidas plantas, assim deixa cair suavemente as palavras quando procurais desviar os homens dos seus erros. O plano de Deus é conquistar primeiro o coração. Devemos falar a verdade com amor, confiando nele, quando ao poder para a reforma da vida. O Espírito Santo aplicará ao coração a palavra proferida com amor. Somos naturalmente egocêntricos e opiniosos. Temos muitas opiniões, irmão, tem sempre uma opinião. E ele está sempre quê? Está sempre certo, egocêntrico. Tem uma opinião contra o pecado dos outros, contra a falta. Mas, ao aprendermos as lições que Cristo nos deseja ensinar, tornemo-nos participantes de sua natureza. Daí em diante, vivemos a sua vida. A incomparável ternura com que compreendia os sentimentos dos outros, chorando com os que choram e se regozijando com os que se regozijam, deve exercer profunda influência sobre o caráter de todos quanto o seguem em sinceridade. Mediante palavras e atos bondosos, procurarão facilitar o trilho aos pés do que estão cansados. Eu não falei para os irmãos, espero falar em primeiro lugar para mim mesmo. Tinha uma nota que eu poderia ler. Talvez do tempo não vou ler, não sei se terei uma outra oportunidade. Mas a mensageira do Senhor ela diz que muitos, ao manifestarem a falta de cortesia, eles dizem,
olha, eu sou mesmo assim. Eu sou colérico. Essa é a minha natureza. E procuram justificar os seus atos desordenados com seu temperamento. Eu falo isso com profundidade do meu coração porque eu sou colérico. E para piorar, tenho uma noiva colérica. A minha família toda é colérica. Minha amiga Angelina é colérica. Minha amiga Nautina é colérica. E às vezes, irmãos, temos nos portados de modos descortês e acabamos ferindo corações que, quando poderíamos conquistar essas pessoas para Cristo, o resultado tem sido desunião, dissensão, rivalidades e guerra. Quantos dos que começamos juntos a caminhada cristã, na verdade presente, quantos que poderíamos conquistar pelo nosso cristianismo, não conseguimos alcançar essa alma para Cristo porque nos procedemos de modos descortês. Os profetas precisam de uma reeducação no que tem que ver com a cortesia cristã. Vocês sabiam, irmãos, que até a lição disse, um dos sinais muito mais importantes ao se ter na pessoa com quem desejamos nos unir é a cortesia. Quando Abraão mandou seu servo ir buscar a mulher para seu filho, qual é o sinal que ele pediu? Dá-me ser, Senhor, em Patriarcas e Profeta, a cortesia. Aquela que te der água, aquela que te atender é esta. E Jeude, quando viu esse sinal a se manifestar, ele disse, esta mulher para o meu quem? Para o filho do meu Senhor. É essencial, irmãos, que tenhamos a cortesia cristã como obreiros da verdade presente. Se não quisermos fechar porta de corações que, por um ato de bondade, poderia ser alcançado do erro em que ela se encontra. O Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos guarde, e que ao sairmos daqui possamos refletir de quão ásperos nós nos portamos e que pela graça de Jesus, muito mais do que isso, possamos receber o seu Espírito para que de hoje em diante, como obreiros da verdade presente, sejamos corteses um para com o outro. O Senhor nos abençoe e nos guarde a sua palavra. Quero convidar, que possamos nos colocar de joelho para falar com o Senhor Jesus. Amado Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, nosso modelo perfeito, através do poder do Espírito Santo, através da mansidão de Cristo, do amor de Deus, que levou ao seu Filho a entregar para morrer por nós, querido Pai, nesta hora, ao ouvir a Tua palavra, queremos rogar-te, Senhor, por favor, em nome de Jesus, mude o nosso coração duro, ríspido, descortês, e a sua semelhança, Senhor, faz-nos, por favor, que este importante dom do Espírito Santo manifesto na vida do Senhor Jesus, seja a partir de hoje também manifesto em nossas vidas. Não importa, Senhor, quão errado esteja a pessoa a ser corrigida. Não importa, Senhor Jesus, quão acusado inocentemente sejamos nós. Permita que o Espírito cortês, nessa reeducação aos teus profetas, seja, Senhor, assinalada, e esta seja a palavra de ordem para o dia de hoje, a cortesia. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, ensina-nos, reeduque-nos, Senhor, nesta jornada. E permita que os corações que um dia foram cerrados pela falta de cortesia manifestada entre nós, possam, pela graça e misericórdia do Espírito Santo, ser conquistados
para que, Senhor, no reino dos céus possamos ter parte como obreiros e ministros do Senhor. Neste dia, querido Pai, reúne-nos a Ti em Teu amor, renova em nós, Senhor Jesus, a Tua mansidão e permita que a Sua semelhança, Pai querido, possa haver um reavivamento e reforma neste elo em cada um de nós que aqui se faz presente. E a Tua palavra nos diz que só podemos esperar reavivamento mediante oração. E o primeiro passo para um reavivamento, Senhor Jesus, é o arrependimento. E a Tua palavra nos diz que o verdadeiro arrependimento é muito mais do que tristeza pelo pecado, mas um decidido afastamento do mesmo. Então, Senhor Jesus, se até que fomos obreiros de ouvir dizer e sair relatar os erros e pecados dos outros, se até que, Senhor, nós temos sido ásperos em dirigir-nos para corrigir os Teus filhos de modos descortés, perdoa-nos em nome do Senhor Jesus. E permita, Senhor, que por Tua graça e misericórdia, ao sairmos deste lugar para as nossas casas, sejamos bondosos, corteses e abnegados obreiros da verdade presente, de modo que tenhamos parte no reino do Senhor Jesus quando vier nos buscar. E a nós seja dito: servo bom e fiel, entra no meu gozo. Nós oramos por essas graças e por esses méritos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém.